Já pode. Ok, muito boa noite. Aqui estamos nós mais uma vez pela graça do nosso Deus, com a palavra de Deus aberta. O Espírito Santo com certeza vai falar conosco. Hoje nós temos um convidado especial que vai estar conosco por alguns dias. Pastor Robert Seeger está conosco aqui, né? Seja muito bem-vindo, né? E ele vai estar compartilhando no domingo aqui conosco, né? Então, seja muito bem-vindo e estar presente juntamente conosco, né? Será uma alegria para nós receber vocês nessa domingo às 10 da manhã. Amém? Ok? Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Salmos capítulo 13. Salmos capítulo 13, e vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Em nome de Jesus, obrigado por sua graça, por suas misericórdias, pelo seu amor incondicional. Te louvamos, te exaltamos, te damos a honra, a glória e o louvor, porque tu és digno de receber. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, estenda suas mãos sobre as nossas vidas. Fala conosco nessa noite. Te amamos, ó Pai. Te agradecemos por esse momento tão especial, que a sua palavra está aberta, Pai. Fala conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Em Salmos capítulo 13, versículo 5, Davi fala o seguinte, no versículo 5, no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Olha, amados irmãos, aqui estamos novamente, pela graça de Deus, e sabe, muitos de nós estamos passando por momentos difíceis em nossas vidas, nesses dias. Né? Tem pessoas, irmãos, passando por momentos delicados na família, no trabalho, sabe, com a falta de dinheiro, ou relacionamentos destruídos. Tem irmãos que têm deixado para trás, no passado, os sonhos, né, os desejos do coração, e não de maldade, mas não estão entendendo o porquê de muitas coisas que estão acontecendo em suas vidas no dia de hoje. Mas sabe, interessante, porque nós temos aqui Davi. Davi foi o maior monarca da história de Israel. Davi recebeu o pacto davídico, a promessa do trono, do reino, da terra, né, de Deus, do Deus de Israel. E nós somos abençoados por meio do novo pacto realizado, né, revelado, em Ezequias, por meio do sangue de Jesus Cristo. Que privilégio que nós temos de poder estarmos nessa noite, poder abrir a palavra de Deus, mesmo com problemas e mesmo com situações difíceis. Davi, ele passou por vários problemas delicados em sua vida. Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, pensa comigo, você ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Davi foi esse homem. É interessante para nós pensarmos em Davi, porque está escrito em 2 Samuel, olha comigo. Esse você não tinha falado. Perdão. 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23, né? Versículo 2, fala de Davi, um ungido de Deus, o ungido de Israel, o maravilhoso salmista de Israel, o maravilhoso, fala, aquele que é importante, aquele que é o carismático, aquele que, sabe, é maravilhoso, aquele que, sabe, é segundo o coração de Deus. Versículo 2. Davi, ungido de Deus, o maravilhoso salmista de Israel, 2 Samuel 23, versículo 1. Sabe? E ele, no versículo 2, ele fala, o Espírito do Senhor fala por meu intermédio. E Davi, ele passou por momentos difíceis.
Ele era sempre confrontado pelos seus próprios filhos, ele tinha problema nos relacionamentos, sabe, no casamento, ele tinha problemas, sabe, com os inimigos que ao redor de Israel, e nós vemos hoje, nos nossos dias, como o Hamas está sendo um espinho na carne de Israel. Sabe? E assim, naquele tempo, os filisteus eram, sabe, estavam o tempo todo atacando Israel. Os amalequitas, os medianitas, os amonitas, os adonitas, esses que eram descendentes não só de Ismael, mas também descendente de Esaú, irmão de Jacó. E eles estavam sempre em conflito com Israel. E Davi tinha de administrar todos esses problemas em sua vida, e Davi diz, eu pessoalmente, no tocante a mim, eu confio na tua graça. Confio na tua graça. Olha, amados irmãos, eu não sei o que você está passando nessa noite. Eu não sei qual é a sua situação neste momento. Mas sabe que Deus entende. Deus conhece. Como eu falei no domingo de Salmos capítulo 31. Olha, o salmista disse em Salmos 31, eu me alegrarei e regozijarei no Senhor. Eu confio no Senhor, porque Ele conhece as minhas aflições. Ele conhece as minhas tribulações. Ele sabe quem eu sou, mesmo quando eu estou como um vaso quebrado. Ele, como oleiro, ele nos molda de acordo com sua vontade para nos usar para a sua glória. Você e eu, nós, homens e mulheres, homens de fé, homens e mulheres que andam de fé em fé, que alimentam a sua fé por meio da palavra de Deus. Nós alimentamos a nossa fé e em tempos de adversidades, em tempos que nós não sabemos o porquê de muitas coisas, nós voltamos para o alto, nossos olhos para o alto e confiamos na graça de Deus. A graça de Deus, o favor imerecido é melhor do que a nossa própria vida. Salmo 63. Sabe, amados irmãos, em Hebreus capítulo está escrito, acheguemo-nos, Hebreus capítulo 4, versículo 16, está escrito, acheguemo-nos confiantemente junto ao trono da graça para encontrarmos socorro em tempo oportuno. Sabe, Hebreus capítulo 4, versículo 16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Graça e mais graça, graça e mais graça, graça de Deus está disponível para cada um de nós. A graça de Deus, falou certa vez, a graça de Deus não é uma licença para pecar, pelo contrário, a graça de Deus é o meio que Deus usa para nos restaurar do pecado. E nós buscamos a Deus, chegamos a Deus por meio da obra consumada por Jesus Cristo no Calvário. E sabe, nós temos perdão, nós temos amor incondicional, nós temos misericórdia, nós temos provisão, nós temos direção, nós temos comunhão, nós temos tudo isso por meio da graça de Deus. Nós não merecemos, mas está disponível para você e para mim nesta noite. Não entendemos todas as coisas. Pastor Love disse uma certa vez, olha, não entendo nem mesmo o que estou fazendo. E ele cita Paulo dizendo em Romanos 6, nem eu mesmo sei o que eu faço, quando eu quero fazer o bem, que habita, sabe, o mal que habita em mim faz diferente. E às vezes nós estamos andando no dia de hoje, no dia 8 de novembro de 2023, e nem sabemos nós o que estamos fazendo. Mas Deus sabe, e Deus tem um plano para as nossas vidas. Deus tem um plano para cada um de nós. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, para encontrarmos o quê? Misericórdia e graça em momento oportuno. Uau!
Pensa comigo, como nós somos preciosos nas mãos de Deus. Deus tem um plano para as nossas vidas no dia de hoje. Olha, hoje nós estamos aqui, pastor Robert Sigler está aqui conosco, lá de Baltimore. Nós vamos fazer uma festa com ele nos próximos dias. Né? Vamos passear, vamos pregar, vamos evangelizar. Ele vai estar falando também na sexta no evangelismo, né? No sábado no Ribeirão das Neves, domingo no culto. Tudo isso é graça. Nós podemos ter comunhão uns com os outros, com os irmãos, até os confins da terra. O pastor Robert foi missionário na Finlândia e na Áustria. Está conosco nesses dias, experimentando aqui, sabe, a comunhão com nós brasileiros. Vamos em frente, não entendemos todas as coisas, mas nós sabemos que Deus sabe, Deus entende, Deus tem um plano, Deus tem graça, Deus tem misericórdia, Deus tem amor, Deus tem perdão, Deus tem direção para cada um de nós. Hoje e agora, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é no ano que vem, é agora. Deus importa conosco. Estamos conectados uns com os outros como o corpo de Cristo. E sabe, como o corpo de Cristo, nós temos a mente de Cristo. Somos pedras num edifício espiritual, conectados uns com os outros e conectados com Jesus, a pedra angular que nos dá sustentação. E Ele está conectado a cada um de nós. Nós não merecemos, é graça. Por isso, no tocante a mim, como disse Davi, eu confio na tua graça. Confio na tua graça. Em 1 Pedro, capítulo 5, muitos de nós imaginamos Deus com um chicote na mão para nos disciplinar, para nos açoitar. Sabe, muitos de nós têm uma impressão errada de Deus, do Deus de Israel. Nós temos uma impressão errada, porque achamos que Deus quer, sempre nos chicotear. Pelo contrário, Jesus foi chicoteado em nosso lugar há 2000 anos atrás. Ele foi coroado com a coroa de espinho, pregado numa cruz, por amor a você, por amor a mim. Tem uma frase que tem ecoado por toda a eternidade, e essa frase é: está consumado. Está acabado, concluído. Is finished. Concluído, terminado. Tetelestai. Jesus tetelestou a obra, concluiu a obra no Calvário. Uau! Não merecemos, é graça. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Está escrito: o Deus de toda a graça. Olha, o Deus de toda a graça. O Deus que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Uau! Pensa. O Deus de toda graça vai nos fortificar, vai nos firmar. Nós estamos firmados na graça de Deus por meio da obra consumada. Uau! Pensa comigo como sua vida e a minha vida é importante para Deus. Por isso, as adversidades vêm e vão embora. Tudo passa, porque nós estamos firmados na graça. No tocante a nós, como Davi, nós confiamos na graça de Deus. Em Salmos, capítulo 90, Salmos 90, está escrito, versículo 17. Salmos 90, versículo 17. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Seja sobre nós o quê? A graça.
a graça do Senhor nosso Deus, seja sobre cada um de nós neste momento. O amor incondicional de Deus nos motiva. Pastor Charlie falou sobre isso alguns anos atrás. O amor incondicional de Deus nos motiva a seguir em frente. O seu perdão consumado na cruz nos envolve. A paz que excede todo entendimento, sabe, nos tranquilizará diante das adversidades da vida, sabe? A esperança que nos aquece diariamente nos fortalecerá. A consolação por meio da palavra de Deus nos dá ânimo para seguir em frente, para prosseguir em frente e de cabeça erguida. Isto tudo é graça e mais graça. O Deus de toda graça, operando graça em nossas vidas. Uau! Nós recebemos a graça. Nos movemos pela fé, de fé em fé, por meio da graça de Deus. Falamos o que está cheio no nosso coração, a palavra de Deus. Pastor Stevens falou, o que alimenta o nosso coração é a graça. O que alimenta a graça é a fé. O que alimenta a fé é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Por isso eu tenho batido nessa tecla nos últimos cultos. Não se afaste da palavra de Deus, porque assim você estará afastando do Deus vivo. É um meio que Deus comunica conosco, é o meio que Deus fala conosco, é o meio que a graça de Deus nos restaura no nosso dia a dia, na nossa caminhada, na nossa corrida de fé em fé. Oh, amados irmãos, seja sobre nós a graça de Deus, o amor de Deus, nós não merecemos. Seja sobre cada uma das situações que nós estamos passando, seja sobre cada uma delas a graça de Deus. Em João, capítulo 1, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, João disse: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a unigênito do Pai. Olha, e o Verbo se fez carne, Jesus Cristo. E sabe, cheio de graça e verdade. Por isso Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade está escrita neste livro, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus, são os pensamentos de Deus, é um conjunto de doutrinas. A sã doutrina é um conjunto de doutrinas que revelam os pensamentos de Deus para cada um de nós. De Gênesis a Apocalipse, Deus chamou um homem, Deus chamou Abraão da cidade de Ur e levou ele para Arã, e de Arã mandou Abraão percorrer a terra prometida, a terra de Canaã, pela ele não possuiu a terra, mas ele andou na terra prometida, confirmou o pacto com Isaac e Jacó, e de Jacó falou, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste contra Deus e prevalecestes. Gênesis 32, 28, Jacó teve o nome mudado de Israel para Israel, e benditos são os que te abençoarem, ó Israel, malditos sejam os que te amaldiçoarem. Nós estamos vendo no noticiário de hoje, aqui, pessoas que eram para falar, abençoar Israel, no Brasil, amaldiçoando Israel. Triste. E faz parte do clero de uma igreja. Triste. É só abrir lá um jornal aí, vocês vão ver. Ou no Google, lá você digita lá qual foi o personagem que se diz cristão, que está falando mal de Israel. Por isso, muitos não são abençoados, porque vão contra o que Deus estabeleceu, o que Deus constituiu, e Deus chamou Israel, meu povo, um povo santo. E nós somos a igreja. Israel é a esposa do Deus verdadeiro, Isaías 54:5. Nós somos a igreja, a noiva do Cordeiro, do Redentor de Israel, Isaías 54:5, o Redentor de Israel, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra, Jesus Cristo.
E ele se manifestou entre nós, cheio de graça e verdade. E essa graça está sobre nós. Fomos selados pelo Espírito Santo, Efésios 4:30. Fomos, sabe, esse é o grande mistério em Colossenses 1:27. Cristo em vós, a esperança da glória. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você está passando nessa noite. Eu não sei quais as suas dificuldades. Mas eu sei, se você focar seus olhos em Jesus Cristo, alimentar a sua fé com a sua palavra, você vai ter paz diante das adversidades. Uma paz que excede todo entendimento, que guardará seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 7. O momento não é de desespero, o momento não é de chutar o balde, o momento não é de se isolar, é momento de estar em comunhão, é momento de correr para as coisas de Deus, evangelizar, testemunhar sua fé, contribuir financeiramente, sabe, amar uns aos outros. Deus vai usar seus braços para abraçar uns aos outros, Deus ama usar cada um de nós dentro da nossa disponibilidade diante dele. Isso é graça. A graça operante de Deus em nossas vidas. Deus usando os nossos braços para abraçar uns aos outros. Você entende isso? Isso passa do nosso intelecto, isso passa do nosso raciocínio. Sabe? Deus usa os nossos braços para abraçar uns aos outros. Não pense jamais em desistir. É hora de levantar a cabeça, é hora de testemunhar sua fé, é hora de, sabe, ser uma bênção nas mãos de Deus, porque Deus está trabalhando em nós. Davi disse, no tocante a mim, em Salmos capítulo 13. Salmos 13. Primeiro versículo dessa noite. Salmos 13, versículo 5. Davi diz, no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Este é o testemunho de Davi, um homem segundo o coração de Deus. E nós, homens e mulheres, segundo o coração de Deus, porque movemos pela fé, somos privilegiados, porque nós temos o selo do Espírito Santo em cada um de nós. Em quem você tem confiado nesses dias? Jeremias diz, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Em Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8. Esse homem que confia no Senhor, ele é bendito, porque mesmo em tempo de sequidão, ele continua dando fruto, suas folhas não ressecam, mas continua verde. Em quem você tem confiado nesse dia? Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Não se apoie no seu próprio entendimento. Vamos juntos experimentar a graça de Deus que está sobre cada um de nós. A graça de Deus que foi manifestada por Jesus Cristo aqui na terra e consumada na cruz do Calvário. Por isso, no tocante a mim, eu confio na tua graça, sem vacilar, porque eu sei que Deus está de braços abertos. Mesmo quando eu erro, Deus vem com graça e mais graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Amém? Vamos juntos para frente e sempre. Amém? Aleluia? Amém. Aleluia. Amém. Se você está nos assistindo nessa noite e ainda não conhece Jesus Cristo como Salvador pessoal, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Sabe, Jesus disse, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. O momento é agora. Paulo disse, em Romanos 10, 9,
Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus morreu por você na cruz, por mim. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele pagou um preço pelos nossos pecados. O sangue derramado, uma única vez por toda a eternidade. Então, você só precisa crer, acreditar. Recebendo-o como Salvador pessoal. Ele te dará vida, vida eterna com Deus. Se você entendeu e gostaria de ter a certeza de vida eterna, ore comigo agora. Onde você está? E como você está? Fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e um dia, muito em breve, voltará para me buscar. Eu te recebo, Jesus Cristo, como Salvador pessoal. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Me faz uma nova criatura. Em nome de Jesus, obrigado por tão grande salvação. Sabe, se você orou assim pela primeira vez com entendimento. 2 Coríntios 5,17 fala, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, fala que você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez, com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja aqui pelo Facebook, seja pelo YouTube, seja pelo nosso site. Só para lá, não fale conosco. Pastor, eu orei contigo recebendo Jesus como meu Salvador. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Amém? Sabe? Vamos em frente, teremos uma semana grande aqui. Seja bem-vindo, está conosco na Praça 7, sexta-feira, meio-dia, em Ribeirão das Neves, no sábado, domingo aqui em casa. Seja muito bem-vindo, está conosco aqui. Estaremos num tempo de joia, de comunhão, com a palavra de Deus aberta, de louvores. Tem uma irmã especial, vai cantar uma música especial, que eu não vou falar o nome dela. Ela disse, vai ser surpresa. Uma irmã das antigas, das muitas antigas. Então, não. Então, seja muito bem-vindo a estar conosco. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus seja contigo. Que a graça de Deus seja sobre ti. Como Pedro falou em 1 Pedro 5,10. Que Ele te fortifique, que Ele te dê ânimo, que Ele te dê a alegria da sua salvação. E que você e eu possamos juntos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Igual Davi disse, eu, pessoalmente, confio na tua graça. Vou regozijar, vou me alegrar no Senhor, diante das adversidades, porque nós sabemos em quem nós temos crido e sabemos que Ele é poderoso para guardar a nossa fé. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.